Salve, salve, galera! Tudo bem? Professor Luiz Fernando aqui para mais um vídeo do nosso canal Física Significativa e Ativa. E esse vídeo é voltado para aquele público que tem o interesse de um aprofundamento maior na parte de matemática usada na física. A gente vem desenvolvendo aqui alguns posts e alguns vídeos com um enfoque de resolução de exercícios um pouco mais elaborado em algumas situações, como, por exemplo, a gente fez essa semana, postagens falando sobre cinemática vetorial, sobre, no caso, a parte de leis de Newton, né, com uns exemplozinhos um pouco mais, assim, com uma riqueza maior de detalhes, ou então exercícios com algumas passagens que tem um pouco de maior complexidade, né? Que aí já não seriam para alunos iniciantes, que é muito o foco do que eu venho falando aqui, que obviamente os alunos iniciantes precisam de um grande estímulo, estarem sendo monitorados e estimulando que os erros e as dúvidas sejam elas sanadas logo assim que elas surgem, para que a pessoa não desanime, né? Enfim, esses são os perfis que eu abordo aqui. Na verdade, eu estou sempre direcionando exercícios para esses dois perfis. Eu não estou focando só no aluno de baixo, eu estou focando nas duas pontas. É exercícios para os alunos de baixíssimo rendimento, que estão lá quase desesperados porque no final do ano estão numa situação de quase reprovação, e os alunos que estão querendo, estão lutando e estudando para o concurso militar, principalmente para a área militar, que estão buscando novos horizontes, ou os que já estão em iminência de entrar, querem aprender um pouquinho mais sobre detalhes da física e da matemática das carreiras militares, da carreira de engenharia, de física, né? Então, vamos falar aqui, esse quadro, parêntese matemático, é para você que quer aprender um pouquinho mais de matemática aplicada à física. Então, vamos lá? Vou dividir com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. Limite, noções iniciais. Então, para vocês que estão aí no ensino médio e querem acessar as carreiras de exatas, essa noção é muito importante. Na verdade, para vocês que vão acessar, é muito importante que, primeiramente, o mais básico do que isso é vocês aprenderem as noções de funções, a função afim e a função do segundo grau, dominem mais dessas funções, obviamente as equações atreladas a elas, que são as equações do primeiro grau e do segundo grau, e outras coisas básicas relacionadas aos anos anteriores, que obviamente, o resumo de toda a primeira parte do ensino fundamental até o sexto ano, que é o entendimento sobre soma de frações, como é que você faz o cálculo para denominadores diferentes, ou seja, MMC, o uso de MDC para análise de situações onde você precisa fazer comparação de números, né, de divisores, então é importante você ter essa noção de máximo divisor, situações de soma algébrica, onde você soma termos com letras, enfim. Isso, e daí para o ensino, passagem do fundamental para o médio, essas noções somadas a noções de equações, desse algebrismo, e no final do teu ensino médio, essa noção de lidar com sistemas, com matrizes, com essa noção de números complexos, com noção de aproximação de valores e, com base nessa noção de aproximação de valores, de cálculo de função para valores sucessivos, né? Você vai tendo uma função onde você vai colocando valores sucessivos e analisando ponta a ponta aquela região, né? Fazendo o que a gente chama de mapeamento, você vai entendendo o que é essa noção de vizinhança e limite. Então, nós vamos comentar um pouquinho aqui. Vamos nessa? Então, iniciando aqui, noção de limite intuitivo. Galera, o que é limite? Na verdade, o limite, pela definição, é um valor que vai assumir uma determinada função que você vai colocando valores para aquela função e ela vai apontar para um outro valor com base naquele primeiro que você está colocando. A função ela é uma máquina de te dar números. Então, por exemplo,
você pega ali a função 2x mais 1. A função 2x mais 1, ela indica o seguinte, que para cada valor que você coloca no x ali, ele vai pegar esse valor, multiplicar por 2 e somar 1. Ou seja, ele tem um universo de números aqui, em conjunto, e ele vai levar até um universo determinado de números, um outro universo de números, certo? Uma noção importante para vocês analisarem quando estiverem trabalhando com funções e com limite é saber analisar a questão do domínio, que é muito importante. Tem muita gente que não sabe ainda, está no ensino superior e não sabe trabalhar com análise de domínio de funções, funções que têm um problema relacionado ao fato de que você tem razão nela, você tem frações, então, ou seja, você tem restrições quanto ao uso de um valor que zere o denominador, funções que têm radicais, e aí esses radicais estão atrelados aos índices dele, se a raiz quadrada não pode haver valores no domínio, você não pode acessar ali qualquer valor. A imagem, na verdade, não vai poder te dar também qualquer valor, obviamente você não vai poder acessar números negativos como imagem daquela função, e muitas outras que poderia citar aqui que tem certas restrições de domínio. E aí, obviamente, para que você vai usar isso aí? Justamente analisar a parte de matemática do cálculo diferencial integral, né, que depois, para quem vai à parte de exatas, precisa estudar limite, é justamente para isso, para fazer análise de funções. Ou seja, você aprende a lidar com as funções no teu ensino médio e depois a análise dessas funções, ou seja, um aprofundamento maior nessas funções matemáticas, né, dessas relações matemáticas, vão te habilitar a fazer estudos. Então, é para isso que você aprende essa relação do que é limite. Então, nesse caso aqui, o que é o limite intuitivo? É o valor que você vai encontrar intuitivamente de uma determinada função. Então, você está vendo aqui, ó, valores que são colocados em x, ou seja, quando você parte aqui do 1,5 e vai diminuindo até chegar próximo de 1, isso quer dizer o quê? Que quando esse valor de x está tendendo para 1, o valor em y está tendendo para 3. Você faz isso se aproximando, vindo lá do infinito para o 1, e no caso do menos infinito, do 0 para o 1, está acontecendo a mesma coisa. Ó. Quando você está se aproximando ali, ó, aqui também, ó, cada vez mais do 1 pelo outro lado, ou seja, pelo lado negativo, ou seja, de quem vem dos números negativos, você também está se aproximando aqui do 1 e do outro lado, o valor da função também está se aproximando do 3. Tá? Façam o teste, coloquem esses valores manualmente, um a um, faça a conta e verifique isso. Isso é o limite intuitivo, ou seja, por cálculo na tabela e tudo mais. Né? Você vai vendo que ele vai tendendo para esse valor. Tá bom? Então, observamos aqui nessa situação que o limite, né, quando o x tende a 1, o y tende a 3. E esse estudo do comportamento da função, quando o x tende para 1, é para x valores onde você tem o x tendendo a 1, não é preciso que você assuma o valor 1. Ou seja, se você colocar 1 ali, você obviamente vai ter o 3. Mas o que te confirma esse valor é o fato de você montar uma tabela e verificar uma tendência de valores que eles vão seguir ali e vão apontar para esse valor específico do resultado desse cálculo desse limite. Né? Então, você tem aqui, embora possamos ocorrer os casos em que para x igual a 1, o valor de f de x não seja 3. No caso, ali, não acontece isso. Mas, por exemplo, numa outra função, onde você tem um problema de descontinuidade, ou seja, que a função não é contínua, que ela não tem uma derivada no ponto, e aí vocês que vão estudar área de exatas vão aprender isso com mais detalhe depois, mais à frente, vai ver que você não tem como determinar o limite direto, né? Porque você olha assim essa função e você diz, Luiz, aqui não precisa eu ficar com essa noção intuitiva. Se eu sei resolver limite, joga ali o valor e ele vai me dar o limite. Ok. Mas se você analisa uma função como essa, por exemplo, aqui de baixo, aonde você tem ela partida, ou seja, para valores diferentes de 1, você tem um valor de expressão para te dar o teu f de x, e para o valor igual a 1, ela tem um valor determinado que é de 2, ou seja, você não vai calcular o limite dessa função por um valor que você vai jogar ali no limite, até na expressão, até porque você tem duas expressões aqui definidas para a mesma função.
Veja que na anterior você tem uma expressão única que te mostra pelos cálculos do limite para que valor você tem de tendência daquela função matemática. E aí, em alguns casos, você vai ver que a simplificação da sua função vai te permitir que você faça isso. É o caso, por exemplo, quando você tem uma função de ali x menos 1 vezes x mais 2, né? Você pode desenvolver no caso, o polinômio, é aquela situação anterior ali, ó. Você vê que se você jogar aqui de cara o valor, né, nessa função aqui, se você jogar 1 aqui, você vai ter um problema. Mas olha que interessante, esse polinômio aqui, ele é uma função de segundo grau. Se você encontrar as raízes dele, que obviamente você vai ver que é 1 e menos 2, você tem como fatorar é colocar ele na multiplicação em termos das raízes, você pode simplificar, e aí sim você pode passar o limite, e aí você vai encontrar que ele é 3, para o valor de x tendendo a 1, certo? E aí, no entanto, ambas têm valores, né, no caso naquela anterior, e essa tem valores de limite igual a 3, só que essa você precisou aí nitidamente fazer uma simplificação para poder jogar o valor, passar o valor de x para ver o limite. Né? Isso aqui foi retirado aqui com os créditos do nosso pessoal do site Só Matemática, que são pessoas aí altamente gabaritadas, um site muito bacana, assim como o site Só Física. Tá bom, gente? E ficamos por aqui com essa noção aí básica de limite, tá? Espero que vocês tenham gostado. E em outros vídeos vamos falando mais aí sobre noções de limite, outras que transcendem um pouquinho esse conhecimento básico de matemática para física, mas que também é legal para a gente falar com um público aí que vai acessar o ensino superior, né, tem o desejo de fazer essas carreiras aí de militares e seguir também no Enem nessa carreira da área de engenharia, de física, de matemática, ok? Valeu? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha se você está vendo ele aí no Instagram, tá bom? Você salva ele e lembre-se, se a física não fizer sentido para você, você não aprende. Valeu, gente!